Olá, alunos, tudo bem? Vamos aqui então resolver mais um exercício, né, de trigonometria no triângulo retângulo, certo? Só que esse exercício, além de envolver trigonometria no triângulo retângulo, ele também vai envolver, tá, geometria espacial. Muito bem, pessoal, ele diz o seguinte: um bloco retangular. Pessoal, o que seria esse bloco retangular? Isto é, um paralelepípedo retângulo. Pessoal, o que é um paralelepípedo retângulo? O melhor exemplo que eu tenho aqui agora para falar do paralelepípedo retângulo, tá, pessoal? É você imaginar uma caixinha de sapato ou uma caixinha de creme dental, beleza? Aí o exercício diz que esse paralelepípedo tem a base quadrada, certo? De lado 4 centímetros e altura 20 raiz quadrada de 3 centímetros. E ele diz mais, ele diz que este paralelepípedo está com 2/3 do seu volume cheio de água, certo? E mais, ele está inclinado sobre uma das arestas da base, formando um ângulo de 30 graus com o solo, tá? Ver a seção lateral abaixo. Pessoal, percebam que apesar do desenho estar mostrando apenas a seção lateral, eu sei que tudo isso aqui para mim se parece com aquela caixinha de fósforo, certo? Muito bem. Determine, olha só, pessoal, determine a altura H do nível da água em relação ao solo. Muito bem, pessoal. Vamos aqui então, né, para os cálculos, correto? Bom, pessoal, eu quero saber quem é essa altura H aqui. É isso que o exercício está falando para mim. Pessoal, percebam que para mim poder chegar neste H aqui, eu vou ter que fazer uma série de construções para poder entender quem é esse H. A primeira coisa que eu estou vendo aqui é que se esse H é uma altura, quer dizer então que isso aqui forma um ângulo de 90 graus, beleza? Muito bem. Pessoal, se eu observar esse ponto aqui, que eu vou chamar aqui de ponto A, certo? Bem aqui nesse ponto A, e eu vou colocar aqui também, por exemplo, bem aqui eu vou colocar um ponto B, aqui eu vou colocar um ponto C, aqui eu vou colocar um ponto D, e aqui eu vou colocar um ponto E, que são aqui os pontos notáveis que eu estou observando aqui, né, da água, certinho? E também da altura que eu preciso. Pessoal, se você observar aqui de A até E, nós estamos vendo aqui um ângulo de 30 graus, correto? Como isso aqui é um paralelepípedo retângulo, pessoal, isso aqui ó, forma um ângulo de 90 graus, ok? Pessoal, se eu tenho aqui ó, 30 graus e tenho aqui 90 graus, certo? Isso significa, pessoal, que este ângulo aqui, olha, este ângulo aqui, ó, pessoal, o ângulo CAB, né, esse ângulo aqui, o CAB, ele vale 60 graus. Por que eu sei disso, pessoal? Porque todo esse ângulo aqui, ó, ele não vale 180 graus? Se aqui vale 30, aqui vale 90, 30 mais 90 vai dar 120, correto? Então, para completar o 180, está faltando 60 graus. Opa, então já descobri quanto vale esse ângulo. Isso aqui é uma informação interessante. Beleza. Vamos continuar. Pessoal, para a gente poder aqui então ter a ideia, né, de como calcular esse H, olha só o que eu vou fazer. Bem aqui, pessoal, certo? Eu vou traçar uma reta paralela à base do meu paralelepípedo, certo? Tá aqui, tá, pessoal? Então, eu tenho isso aqui, ok? De modo que, pessoal, que essa reta aqui ó, vai formar bem aqui também um ângulo de 90 graus. É óbvio, né? Se essa reta aqui é paralela a essa e aqui é um 90 graus, aqui também só pode ser 90 graus, ok? Então nós temos aqui 90 graus. Por que eu fiz isso? Porque aqui, pessoal, eu fiquei então agora com um triângulo retângulo, certo? E mais, pessoal, eu sei aqui agora que isso aqui mede 4, né? Porque aqui é o mesmo valor que esse aqui de cima. E também estou sabendo, pessoal, que aqui embaixo ó, também vale 4, porque são as mesmas medidas, correto? Bom, pessoal, vejamos. Eu sei que tudo isso aqui, ó, do ponto E até esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto F, tá, pessoal? Eu sei que do ponto E até o ponto F, isso aqui vale 20 raiz quadrada de 3, certo? Bom, pessoal, como eu dividi toda essa parte aqui, né, tá dividido aqui com o ponto D, eu vou chamar esse carinha aqui de Y, certo? E aí, pessoal, eu tenho que aqui também vale o Y, certo? Beleza. Bom, pessoal, agora observando esse ponto aqui, né? Veja bem, eu tenho aqui essa parte que vale o Y, e eu tenho que deste ponto até o ponto C, eu também não conheço esse valor, e eu vou chamar ele de X, correto? Pessoal, se eu descobrir quanto mede o X e quanto mede o Y, eu vou somar esses dois valores, e aí eu posso usar aqui, pessoal, cateto oposto sobre a hipotenusa, certo, pessoal? E eu posso usar a razão trigonométrica seno para poder calcular o valor da altura, certo?
Então toda a nossa questão aqui agora tá, primeiramente, antes de descobrir o H, eu preciso descobrir quem é o X e quem é o Y, certo? Então preciso fazer isso, ok? Tá, pessoal. Vejamos aqui então como é que eu vou fazer para calcular o meu... Vamos calcular primeiramente aqui o X, tá, pessoal? Vamos ver aqui o X, porque eu já tenho um triângulo retângulo, já está mais tranquilo aqui, tá, pessoal? Ok? Nesse caso aqui, pessoal, calculando o X, olha só. Calculando X, certo? Pessoal, para calcular o X, né, eu poderia, né, se eu conhecesse esse lado aqui, né, eu poderia calcular o teorema de Pitágoras, pelo teorema de Pitágoras. Mas eu não tenho esse valor, então não dá por Pitágoras, não vai dar para poder calcular esse carinha, certo? Tá, então vamos ter que pensar em outra coisa aqui agora para poder calcular esse X. Mas olha só, pessoal, vocês estão observando que essa reta aqui, ó, é o nível da água? Pessoal, percebam que esse nível da água aqui, ó, ela é uma reta paralela ao solo, correto? Uma reta paralela ao solo. Então, pessoal, se eu prolongar essa reta aqui, ó, eu vou ter uma reta bem aqui, certo? De modo que essa reta, né, obviamente, ela está paralela ao solo, certo? Pessoal, se essa reta está paralela ao solo, veja bem. Significa que aqui, ó, eu tenho esse ângulo de 60 graus e eu consigo descobrir quem é esse ângulo aqui de cima, ó. Esse ângulo aqui, ó, eu também consigo descobrir quem é esse carinha. Por que eu consigo descobrir isso? Através dos ângulos alternos internos, tá, pessoal? Olha, quando a gente tem lá o feixe de retas paralelas, eu sei que esses dois carinhas aqui, ó, são ângulos congruentes, porque eles são alternos internos, certo? Então, por esse princípio, né, lá do feixe de retas paralelas, tá, pessoal? Eu acabo descobrindo que este ângulo aqui, ele também mede 60 graus. Poxa, aí ficou tranquilo para calcular o X. Porque agora eu posso usar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, eu posso fazer isso pela tangente. Então, olha só, pessoal. Tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? E aí eu tenho, então, pessoal, que a tangente de 60 ela é a raiz quadrada de 3, igual a 4 sobre x, não é isso? Bom, pessoal, então eu tenho aqui que o meu x, né? Fazendo aqui a multiplicação, né, pessoal? Produto dos meios pelos extremos. Eu tenho que raiz quadrada de 3x vai ser igual a 4, certo? Muito bem. Então, pessoal, eu tenho que o x vai ser igual a 4 raiz quadrada de 3. Não podemos deixar uma raiz no denominador, não é isso? Nós temos que racionalizar. Então, vai ficar aqui raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. O meu x, então, vai ser igual a 4 raiz quadrada de 3 sobre 3, não é isso? Porque raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 dá 3. Então, eu já sei quem é o x, certo? Agora, pessoal, falta então eu calcular o y, certo? Para eu poder somar com o x, e aí eu descubro quem é a hipotenusa desse triângulo aqui, correto? Tá, eis a questão. Para calcular esse y, esse negócio agora vai dar um pouquinho mais de trabalho, certo? Mas vamos lá, pessoal, isso aqui. Bom, galera, vamos passar aqui um traço aqui, vamos mudar a cor da caneta, né? Bom, pessoal, vamos calcular o y então, certo? Pessoal, olha só o que eu vou fazer para calcular o y. Calculando y. Pessoal, vocês observaram que o exercício disse que todo paralelepípedo está com 2/3 do seu volume cheio de água, né? Vocês prestaram atenção nisso? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, tá, pessoal? Calcular o volume total. Então, vamos calcular aqui, ó, o volume total, certo? Quem é o volume total disso aqui, pessoal? O volume total, né? Como o exercício está falando que a base é quadrada, e quando eu olho para a base aqui eu vejo um 4, tá, pessoal? Para calcular o volume de um paralelepípedo, eu calculo a área da base e multiplico pela altura, certo? Como a base é um quadrado de lado 4, então isso aqui é 4 vezes 4 vezes a altura, que é 20 raiz quadrada de 3, né? Muito bem. Então, pessoal, o meu volume, tá, pessoal, vai ser 4 vezes 4 vai dar 16. E 16 vezes o 20, né, pessoal, isso vai dar 320 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Só que isso aqui é o volume total, né, do meu paralelepípedo. Beleza. O que o exercício está falando? O exercício está falando que ele está com 2/3 do seu volume cheio, tá, pessoal? Então, o volume de água, tá, pessoal? Ó, volume
de água. Qual é o volume de água? É 2/3 desse valor, certo, pessoal? Então, o volume da água, tá, que eu vou chamar de VA, vai ser 2/3 de 320 raiz quadrada de 3, certo? Então, nós temos aqui, tá, pessoal, o volume da água. O volume da água, tá, pessoal, que nós temos ali dentro do paralelepípedo, tá, pessoal? Então, vai ser o quê? 2 vezes o 320 vai ser o 640, tá, pessoal? Raiz quadrada de 3 dividido por 3, tá, pessoal? Bom, por enquanto vamos deixar essa informação aqui, tá, pessoal? Nós já sabemos, então, que o volume da água dentro do paralelepípedo é 640 raiz quadrada de 3 dividido por 3 centímetros cúbicos, tá, pessoal? É o que nós temos aqui. Bom, pessoal, mas se nós prestarmos muita atenção na água que está dentro desse paralelepípedo, se vocês observarem bem, pessoal, depois que o paralelepípedo foi inclinado esses 30 graus, a água, né, o desenho que nós vemos aqui, né, da água, ele forma um trapézio. Vocês concordam comigo? Se vocês olharem bem o ponto A, C, D e o E, nós vamos perceber que nós temos um trapézio, né, um trapézio retângulo bem aqui, certo, pessoal? Então veja bem, pessoal, a água dentro do paralelepípedo, né, ela está formando um trapézio. Então olha só, pessoal, eu tenho aqui um trapézio, tá, pessoal? A, C, D e E, certo? Tá, pessoal. Então vejam bem, eu sei o seguinte, que o volume da água, tá, pessoal, é 640 raiz quadrada de 3 sobre 3. E eu sei que esta água está formando um trapézio, né? A forma como a água está disposta dentro desse paralelepípedo está formando um trapézio, certo? Tá, pessoal, então vejam bem. Como é que eu faço para calcular o volume desse trapézio, tá, pessoal? Que é o volume de água também, né, pessoal? Aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, o volume desse trapézio, que nós já sabemos que é o mesmo volume de água, tá, pessoal? O volume do trapézio é o mesmo volume de água. Como é que eu faço para calcular o volume do trapézio? Pessoal, eu calculo a área da base e multiplico, né, pessoal, pela altura do trapézio. Então, o volume de um trapézio é o seguinte, é você calcular a área da base do trapézio e multiplicar pela altura do trapézio. Vamos entender aqui, pessoal. A área da base, né, obviamente, é você pegar o lado maior mais o lado menor, multiplicar pela altura do trapézio, certo? Beleza? Então, pessoal, eu vou calcular aqui separadamente só a área da base, tá, pessoal? A área da base é base maior mais base menor vezes, tá, pessoal, a altura dividido por 2. É assim que calcula a área da base, certo? Pessoal, e nesse caso aqui, ó, não confundir aqui que essa altura aqui que eu tô falando aqui, na verdade, tá, pessoal? Ela é a altura, tá, do prisma, certo? E isso aqui, ó, é a altura do trapézio, tá certo? Eu coloquei aqui tudo H, vai ficar um pouco confuso isso, né? Mas não confundir isso. Eu tô falando aqui, ó, o volume do trapézio é a área da base vezes a altura, tá, pessoal, desse prisma, certo? E aqui é a altura do trapézio. Pessoal, a área da base, tá, pessoal, vai ser igual, então, aqui. Quem é a base maior, tá, pessoal, nesse trapézio? Pessoal, vocês concordam que a base maior desse trapézio é tudo isso aqui? Ou seja, pessoal, a base maior que eu tenho aqui, olha, é o x mais o y, certo? E a base menor, pessoal, é esse ladinho aqui, ó, certo? É só o y. Então aqui mais o y. Vezes, tá, pessoal, a altura. Pessoal, quanto é que vale a altura desse trapézio? Pessoal, a altura desse trapézio é esse lado aqui, ó, que é o nosso 4, correto? Então tá aqui. Tudo isso dividido por quem, pessoal? Tudo isso dividido por 2. Pessoal, então eu sei que a área da base vai ser igual a... Pessoal, vejam bem, eu posso simplificar esse 2 com esse 4, não posso? Posso sim, né? Então eu tenho aqui, pessoal, o seguinte, ó. Eu tenho que aqui ficou x mais 2y, que multiplica quem, pessoal? Que multiplica 2, correto? Beleza, pessoal. Então, olha só, eu vejo aqui agora, tá? Que a área da base vai ser igual. Deixa eu puxar aqui para o lado, tá, pessoal? Para ficar claro para a gente. Fica mais fácil para a gente poder calcular. Então, eu sei que a área da base,
Deixa eu até desfazer isso aqui que ficou muito apertado. Voltando aqui de novo um pouquinho, né? Pessoal, eu tenho então que a área da base vai ser igual a quem? A 2x, né, mais 4y. Então é isso que eu tenho aqui de área da base, certo? Bom, pessoal, só que agora o volume não é a área da base, o volume do trapézio não é a área da base vezes a altura do prisma. Vamos voltar ali um pouquinho para o nosso desenho. Pessoal, quando nós voltarmos aqui para o nosso desenho, pessoal, lembra que isso aqui é um corte transversal, né? Isso aqui é tipo uma caixinha, né? Então tem uma altura aqui, ó, certo? Tem aqui uma altura aqui, ó, para fazer esse desenho aqui, ó. Tem essa altura aqui como se fosse 4, bem aqui, certo? Que é essa altura, tá, do prisma, ok? Então, pessoal, a altura aqui vai ser 4. Então nós temos que o volume do trapézio é igual a 2x mais 4y, certo? Isso dentro do parêntese, ok? Vezes 4, correto? Bom, pessoal, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho que o volume do trapézio vai ser igual a 8x mais 16y, correto? Tá. Nós já sabemos que o volume do trapézio, tá? Olha só, pessoal, nós já sabemos que o volume do trapézio é a mesma coisa que o volume da água, não é isso? Então eu posso fazer essa substituição aqui agora, tá, pessoal? Eu posso colocar aqui agora, olha, 640 raiz quadrada de 3 sobre 3, que é o volume do trapézio, que é o mesmo volume da água, tá, pessoal? Igual, né, pessoal, a 8x, só que nós já calculamos esse x, não já calculamos, galera? Nós sabemos quanto vale esse x. Quanto é que vale o x pra gente, pessoal, que nós calculamos cá no início? Ele vale 4 raiz quadrada de 3 sobre 3, não é isso? Então, pessoal, no lugar do x, eu vou colocar aqui, olha, o 4 raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? Mais, opa, esqueci de colocar o y aqui, né, pessoal? Mais o meu 16y, correto? Então é isso que nós temos aqui, tá, pessoal, ok? Então, galera, olha só o que nós temos aqui. 640 raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? Vai ser igual a, pessoal, 8 vezes 4, 32 raiz quadrada de 3 sobre 3, mais o 16y, ok? Pessoal, estou querendo encontrar o y, na verdade. Vou isolar esse cara aqui, então. Então, pessoal, vai ficar assim, ó, 32 raiz quadrada de 3 sobre 3, mais 16y, que é igual a 640 raiz quadrada de 3 sobre 3. Esse 32 aqui, pessoal, vai passar para o segundo membro subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, 16y, que é igual a 640 raiz quadrada de 3 sobre 3, menos 32 raiz quadrada de 3 sobre 3. Bom, pessoal, como os denominadores são iguais, vai ficar fácil de nós fazermos o cálculo aqui, né? Quanto que é 640 menos 32? Pessoal, vai dar 608 raiz quadrada de 3 sobre 3, correto? Bom, pessoal, o nosso 16, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então vai ficar assim, y que é igual, né, pessoal? Vai ficar aqui, ó, 608 raiz quadrada de 3 sobre 3, dividido por 16. Lembrando que nós temos aqui no denominador, tá, pessoal? O denominador 1. Então eu tenho aqui, pessoal, que o meu y vai ser igual a 608 raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes 1 sobre o 16, correto? Muito bem, pessoal. Se eu fizer a simplificação aqui agora, tá, pessoal, desse 608 e desse 16, tá, pessoal? Olha só o que eu vou encontrar, galera. Eu vou encontrar que o meu y, ele é igual a 38, tá, pessoal? Raiz quadrada de 3, tá, pessoal? Tudo isso sobre 3. Então eu já descobri agora o valor do y, tá, pessoal? Olha só, galera, voltando lá para o nosso desenho. O que a gente tem? Eu estava faltando descobrir, eu precisava descobrir o valor do x, que está aqui, né? E precisava descobrir o valor do y. Para somar o x mais y, para dar a hipotenusa para a gente poder calcular a altura, não é verdade? Então vejam bem, galera, eu já tenho o valor do x, já tenho o valor do y, então agora eu já posso calcular o valor do meu h, certo? Usando quem, pessoal? Cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, eu posso usar a razão seno para poder fazer isso, certo? Então vamos voltar aqui para o lado, né, pessoal?
Vamos voltar aqui para o lado para a gente poder fazer esse cálculo, certo? Então, olha só, galera. Eu sei aqui então, tá, galera? Vou até mudar de cor aqui agora. Eu sei que a hipotenusa, ela é o x mais o y, não é verdade? Pessoal, o nosso x, ele é o 4 raiz quadrada de 3 sobre 3, não é isso? E o nosso y, ele é o 38 raiz quadrada de 3 sobre 3, correto? Então, esse aqui é o nosso y. Se eu somar isso aqui, pessoal, vai dar 42 raiz quadrada de 3 sobre 3. Pessoal, 42 dá para simplificar por 3, certo? E isso aqui vai dar, então, olha, 14 raiz quadrada de 3, certo? Se você pegar e dividir o 42 por 3, vai dar 14. Então, eu sei que a hipotenusa vale 14 raiz quadrada de 3 centímetros, certo? Vamos voltar lá mais um pouquinho para o nosso desenho. Então, pessoal, olha, agora eu sei, então, olha, que tudo isso aqui, ó, vale 14 raiz quadrada de 3. Então, é só eu fazer agora, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa, que é seno de 60 graus, e calcular o nosso H, certinho? Vamos lá para nós fazermos esse cálculo. Tá finalizando. O exercício é muito longo, né? Então, vamos lá, pessoal. Enfim, tá, pessoal? Deixa eu trocar aqui de cor, vamos para verde. Calculando H. Calculando H, certo? Pessoal, para calcular o H, então, o que nós vamos fazer aqui, então? Pessoal, eu vou usar aqui, ó, o seno de 60 graus, que vai ser o cateto oposto, né, pessoal? Que vai ser justamente o H, dividido pela hipotenusa, que é o 14 raiz quadrada de 3. Pessoal, o seno de 60 graus, a gente sabe que é raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a H sobre 14 raiz quadrada de 3, correto? 2 vezes o H, 2H. Pessoal, e aqui vai ficar assim, 14 raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, correto? 2H vai ser igual a, pessoal, 14 vezes o 3, não é isso? Muito bem. Pessoal, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar assim, 14 vezes 3 dividido por 2. Pessoal, o 14 e o 2 podem ser simplificados. Isso significa, então, pessoal, que o meu H vai ser igual a 7 vezes o 3, que é igual a 21 centímetros. Ou seja, a água, né, o nível da água lá, né, ele encontra-se a 21 centímetros, tá, pessoal, do solo. Então, pessoal, olha, esse Hzinho aqui, tá, ele é igual a 21 centímetros. Pessoal, eu sei que esse exercício é bem complicado, tá, é realmente muito complicado, mas vale a pena a gente tentar resolver um exercício desse nível, tá, porque é um exercício muito, muito interessante. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só voltar o vídeo aí para poder, né, ver de novo a explicação. Beleza?